Boa tarde, pessoal. Hoje é 20 de março e eu trouxe hoje o nosso amigo Luiz. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Lu. Boa tarde, pessoal. Quem estava com Obrigado saudade pelo aí do convite. Luiz? Ah, de nada, Lu. Lu, você ficou doente, né? Fiquei sim, fiquei com Covid. Ai, Lu, você sarou, né? Sarei, não desejo para ninguém a experiência que eu tive com esse vírus. Ô, Lu, conta um pouquinho, você sofreu muito? Sim, fiquei aí uns 10 dias bem complicados. Ai, Lu, ainda bem que você sarou. Imagina você ter todos os sintomas de uma vez só. É, Tudo que você imaginar de uma vez só. eu acho que o espírito nem quer ficar no corpo, né, Lu? Não, o meu cunhado passava aqui, olhava para mim assim e falava assim, será que eu vou perder meu cunhado? Porque eu estava muito ruim, muito ruim. Nossa. O Luiz ficou ruim, mas não precisou ficar no hospital, né, Lu? Não, não precisei. Eu fiquei só em casa, só fui quando no hospital, quando agravou um pouco mais, né? E eu não estava aguentando mesmo a indisposição, eu estava com um pouco de falta de ar, aí eu fui no médico o mais rápido possível. Pois é, gente. Estamos com 290 mil mortos no nosso país, né? Uma pandemia no mundo todo. E ainda tem gente que não acredita, né? E ainda tem gente que não usa máscara. Então, assim, eu não sei o que mais, né? Precisa Eu, acontecer. eu digo que é uma roleta russa, porque você tem os dois cenários. Você tem o cenário de quem fica muito grave, você tem o meu cenário e você tem o cenário de quem não tem nada. Então, ele é uma roleta russa. Então, você nunca sabe o que vai acontecer com você. Logo, é melhor Exatamente. você optar por não pegar. Exatamente, né? A gente precisa ficar atento. Às vezes a gente acha que só acontece com o outro, né? É. Aí acontece dentro da nossa casa, né, Lu? E cada vez está mais próximo, a gente percebe isso. É, porque o vírus está se alastrando, né? Sim. Então tá chegando mesmo mais perto da gente. Cada vez mais próximo, você vê vizinhos falando, olha, fulano de tal pegou Covid, ciclano, beltrano, então você percebe que está cada vez mais próximo de você. E é aí que você precisa realmente dobrar o seu cuidado aí para não pegar e para não transmitir aí para os seus familiares. Exatamente. Graças a Deus, o Luiz ficou bem, né? A Vilma ficou bem, a Malu ficou bem, mas a mãe da Vilma, por exemplo, desencarnou, né? Então, Sim, assim, Deus está cuidando de todos nós, de quem fica bem, de quem desencarna, né? Cada um tem a sua história, mas a gente sofre, a gente não quer que isso aconteça com a gente, né? Então, a gente segue fazendo o nosso melhor, né, Lu? é verdade. Lu, então vamos para o Evangelho, porque olha, agora que você está bom, vamos trabalhar. Eu ia gravar um Evangelho com o Luiz na semana que ele ficou ruim. Eu falei, coitadinho, né? Aí eu falei, não vou nem falar com o Luiz, deixa eu dar uns 20 dias. Aí eu falo, Lu. Na semana passada eu ainda não estava tão bem, né? Por isso que eu falei, na próxima eu vou estar melhor. Não, beleza, Lu. Aqui nós, quando dá, nós faz, quando não dá, nós arranja outro, não tem problema. Ó, então a gente segue aqui, estudando o capítulo 5. O capítulo 5 é aquele capítulo do Evangelho que fala sobre bem-aventurados os aflitos. Acho que é o capítulo que a gente está mais utilizando nesses últimos momentos, porque andamos todos muito aflitos. E nós vamos fazer hoje os itens 27 e 28. Lu, então vamos lá. Vou ler e a gente vai comentando. Tá bom? O item 27 começa assim, ó. É uma pergunta. Pergunta-se então por os espíritos. Deve-se pôr termo às provas do próximo? Quando se pode? Ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso? Então, ele está perguntando assim, ó. Nosso amigo está passando por uma dificuldade, por um problema, por uma dor, né? A gente deve ajudá-lo para que aquela prova tenha fim, ou, já que é vontade de Deus que ele sofra,
a gente deve deixar, né? Ele que se vire. E aí, quem responde é um espírito chamado Bernardin. Essa mensagem foi psicografada em Bordeaux, 1863. E aí a resposta começa assim: já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estais na terra de expiação para completar as vossas provas, e que tudo o que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores, as parcelas das dívidas que tendes a pagar. Mas este pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser afastadas, porque podem ter funestas consequências. Vou ler mais um pouquinho, Lu. Pensam alguns que, uma vez que se está na Terra para espiar, é necessário que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar de atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas acaso conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão: não irás além disso? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo consolador, que deve cicatrizar as chagas abertas pela justiça? Vamos comentar até aí, Lu? Vamos. Imagina, assim, um seguinte cenário. Uma sociedade que leva tudo que no pé da letra do que está escrito na Bíblia, por exemplo, né? E que tudo que acontece é por conta da divindade, né? De ruim e de bom. Tudo que acontece, de bom ou de ruim. Vamos pegar o cenário de ruim. Então, você tem lá um irmão, um amigo, alguma coisa assim, que precisa de algum tipo de ajuda, ou está doente, ou alguma coisa nesse sentido, e simplesmente você olha e fala assim, é a vontade de Deus. Imagina o que ia acontecer. Olha só o que ia acontecer nesse cenário. Então, esse texto, ele te coloca em xeque-mate. Ele xeque-mate, mas a resposta está aqui depois. Ele te coloca em xeque-mate. Então, ele fala assim, se a gente fizesse isso, fizesse dessa forma e levasse tudo ao pé da letra, qual o sentido da caridade? Segundo, qual o sentido de eu ter empatia com as pessoas que estão sofrendo, que estão na mazela? Não faria sentido nenhum. Sim. E a gente sabe que a Bíblia traz esses fundamentos para nós. De amor, de caridade, de empatia, de simpatia, de tolerância. Sim. Mas se eu levo isso, essa pergunta que é feita aqui nesse texto, ao pé da letra, qual o sentido de todos esses outros ensinamentos que ele traz para nós? Então, imagine esse cenário. Esse cenário seria bem, bem ruim, né, Lu? A gente tem exemplos hoje aqui. Sim. A gente tem exemplos. E eu não quero dar nomes aqui, mas tem uma pessoa que fala, do jeito que a gente está passando a pandemia, ele fala assim, todo mundo vai morrer um dia. Como se ele fosse Deus. E determinasse quem tem e quem não tem que morrer. Sim. É verdade, Lu. A pandemia, infelizmente, né, está nos mostrando um lado péssimo das pessoas, né? Ao mesmo tempo também que mostra, né, a solidariedade, mas... Mostra os dois lados. Mostram os dois lados. Mostra os dois lados. E aí, qual que você quer aprender? Qual é o seu lado, né, Lu? Qual que é o seu lado? O seu lado é daquele que vai lá e vai agravar a dor do próximo,
Ou estamos aqui para servir como bálsamo, como ajuda, como consolo, né? O que Deus espera Exatamente. de nós? Exatamente. Lu, eu gostei aqui da parte que ele fala assim, ó, que todos nós temos as nossas provas, né? Só que a gente não sabe até onde ela vai. Então, assim, tem hora que Deus vai falar, até aqui tá bom, né? Vamos resolver. O Luiz vai sarar, vai ficar bom, né? Ele já passou pelo que ele precisava passar. A gente não sabe até que ponto, né, vai a dor de um irmão, a provação de um irmão, mas Deus sabe, né? E Deus, ele é muito mais misericórdia e amor do que justiça, né? E nada do que a gente vive é de graça, nada, né? A gente está sempre semeando. Hoje a gente planta para amanhã, né? Nessa vida a gente planta para a próxima. Então a gente precisa seguir plantando sementes de amor, de caridade, né? Para plantar, receber, semear essas coisas boas. Imagina assim, você falou aí da lei, né? Se você pegar a lei e ler ela mais profundamente, a lei de amor, justiça e caridade, a misericórdia faz parte da lei de justiça, amor e caridade. Por quê? Quando ele fala aqui no texto aqui, que nós vivemos em um mundo de provas e expiações, e todos nós temos provas e expiações, e vamos passar por elas, né? Com as nossas reencarnações, a gente não sabe quando isso vai acabar, né? Mas em algum momento vai. Mas qual que é o processo que eu tenho de amenizar isso? Somente passar pelas provas e expiações? Somente assim eu consigo evoluir? Não. Não. A misericórdia de Deus trabalha exatamente nesse sentido. Então, a partir do momento que eu estou preparado para passar pelas minhas provas e expiações, mas também fazer com que os outros diminuam essa carga pesada em suas provas e expiações, eu estou sendo misericordioso com essa pessoa. Sim. E aí, pela justiça divina, Deus vai olhar para você e falar assim, olha, eu vou diminuir um pouquinho aqui o seu fardo, porque você está fazendo um outro trabalho paralelo além das suas provas e expiações. Exatamente. Isso é misericórdia. Exatamente, Lu. Muito bom. Vou ler mais um pouco, Lu. Ó, então vamos lá. Não digais, portanto, ao vedes um irmão ferido. É a justiça de Deus. É necessário que siga o seu curso. Mas dizei ao contrário. Vejamos que meio nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar este sofrimento, se não me deu como prova também, ou talvez como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. Ô Lu, pensar que é a vontade de Deus, né? Assim, ó, tipo, né? Problema, Deus quis assim. É muito fácil, né? Deus, eu estou jogando a responsabilidade para ele. E nós fazemos muito isso. Não somente nisso, em qualquer coisa. Né? Se eu quero algum tipo de conquista, alguma coisa eu não consigo, eu jogo nas mãos de Deus. Né? É aquela questão lá de, até para entender um pouco melhor, fé divina e fé humana. Para você saber a diferença. Né? Então, eu vou jogando sempre, eu tenho somente a fé divina. Eu vou jogando a responsabilidade em Deus, porque eu tenho fé nele. Mas em você, qual que é o seu papel? Qual que é a sua responsabilidade? Com você mesmo e com os outros. Porque você não está sozinho. Né? Então, aqui ele fala assim, olha, e aí, você vai fazer com que tudo seja responsabilidade de Deus? Se aquele seu próximo está precisando de ajuda e você pode ajudar? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente coloca novamente ao pé da letra e fala de um planeta de provas e expiações, a nossa mente
sempre coloca que essas provas e expiações vai ser algo desagradável, que eu vou sofrer por alguma doença, que eu vou sofrer por algum tipo de pobreza, alguma coisa nesse sentido. E às vezes não. Às vezes, e você não sabe, né? A gente não sabe qual que é a nossa prova e a nossa expiação. Mas às vezes, a sua prova ou expiação é justamente ajudar o próximo. Sim. Mas a nossa mente impede que a gente faça isso. Sim. Nossa mente, nosso egoísmo, nossa Nosso egoísmo. preguiça, né, Lu? Sem dúvida. Porque Impede que eu faça isso. Ajudar o outro dá trabalho, né? Exatamente. Para ajudar o outro, você tem que usar o seu tempo, a sua energia, né? Você tem que sair aí do sossego, desligar a televisão, né? E você precisa ir à luta. E a gente ainda é muito comodista, né? Assim, a gente está sempre procurando o jeito mais fácil de fazer as coisas. Exatamente. Então é mais fácil eu jogar a responsabilidade para Deus do que ir lá e fazer o trabalho que eu tenho que fazer. É mais fácil, mas não é o certo. Não. Ó, presta atenção. Ó, Lu, vê se você concorda comigo. Quase sempre a solução mais fácil não é a melhor solução. Você não acha? Sem dúvida, e nunca é. Nunca é. Normalmente, eu vou falar do papel aqui que eu estava doente. Às vezes o remédio é o amargo, mas eu não quero tomar o amargo. Eu prefiro tomar o doce. E esse doce não vai me trazer o resultado que eu espero, não vai me trazer a cura que eu preciso. Às vezes é aquele remédio amargo que eu preciso tomar para poder melhorar daquilo que eu estou com problema, daquela doença, que eu possa me curar, né? Então, é importante eu perceber que, às vezes, a prova que eu tenho que passar é justamente ajudar alguém. E você só vai perceber isso quando você sente no coração, quando você tem empatia com as pessoas. Quando você sente no coração que você tem que ajudar aquela pessoa, é aonde que pode ser que seja a sua prova que Deus está te avisando para que você faça. Imagina, Lu, como vai ser o mundo quando as pessoas olharem umas para as outras e pensarem o que eu posso fazer para ajudar o meu irmão, né? Hoje, a gente olha uns para os outros julgando, condenando, recriminando, né? A gente olha o irmão e já fala, nossa, mas por que vive assim? Por que se veste assim? Por que fala assim, né? E Jesus, e o convite de Jesus é, olhe para quem precisa e pensa, o que eu posso fazer? Será que uma palavra? Será que uma doação? Um prato de comida, né? A minha companhia vai ajudar, né? Será que eu posso amenizar? Ou será que eu posso resolver esse problema? Esse deve ser, né, o nosso pensamento. É o nosso pensamento, porque a gente nunca vai saber que tipo de prova eu escolhi lá em cima, ou expiação, para fazer aqui embaixo. Então, as oportunidades aparecem. Sim. A pergunta é, eu estou preparado para elas? Sim. Aí, Lu, a gente vê um morador de rua, um mendigo, e a gente já sai julgando, né? Nossa, sim, como que pode chegar a esse ponto, viver assim, né? Por que não vai procurar um trabalho? E a gente julga, né? Sempre julga, quando a gente devia era oferecer ajuda. A gente não sabe o que fez, o que aconteceu na vida daquela pessoa para ela chegar nesse ponto, né? Só que nós temos o livre-arbítrio. Eu posso ignorar ou não. Deus te dá essa possibilidade, né? De você. Ele não vai te condenar por isso. Simplesmente, você possivelmente pode estar não adiando, mas prolongando o seu processo evolutivo. É uma Perdeu a escolha oportunidade, sua. né, Lu? Exatamente. Perdeu a oportunidade de ser útil, de fazer o bem, né? Perdeu a oportunidade. E de se sentir bem. Sim. Porque quando você ajuda uma pessoa, e aqui eu não estou falando de qualquer tipo de agradecimento que ele venha oferecer para você, não é nesse sentido, mas a sensação é muito boa quando você ajuda alguém. Sim. Lu, vou ler o final desse item. Tá. O Espírito continua falando assim, ó. Auxiliai-vos sempre, pois em vossas provas mútuas
e jamais vos encareis como instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, sobretudo os espíritas, porque o espírita, mais do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que sua vida inteira tem de ser um ato de amor e de abnegação, e que por mais que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação, porque somente Deus pode cortá-la ou prolongá-la, segundo o que julgar a respeito. Não seria excessivo orgulho da parte do homem julgar-se com o dever de revolver, por assim dizer, a arma na ferida? De aumentar a dose de veneno para aquele que sofre, sob o pretexto de que essa é a sua expiação? Considerai-vos sempre como o instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos assim: estais todos na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer todos os esforços para aliviar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Então não é para ter dúvida, né, Lu? Não, é muito simples, e é comum isso acontecer quando, e aí é da nossa ainda ignorância moral que nós temos, né? E é muito comum, porque a gente ainda deixa alguns sentimentos ainda que nós temos em nossos corações aflorarem. Então, é muito comum, por exemplo, se eu não gosto de alguém e eu tenho uma empatia, uma antipatia com alguém muito grande, um desafeto com alguém muito grande, e essa pessoa fica doente, qual que é a primeira coisa que eu penso ou que eu falo? Ela merece. Deus está fazendo justiça, né? Deus está fazendo justiça. Essa merece. Né? Ai, que horror! E quem sou eu para dizer esse tipo de coisa e para dizer que Deus está fazendo justiça? Quem sou eu para adivinhar que aquilo que ela está passando é algum tipo de justiça? Quem sou eu? Eu sou um mero mortal. Então, eu estou me colocando ali, de certa forma, no papel dele e já condenando aquela pessoa a passar por aquilo. Por aquela expiação ou aquela prova. E olha que oportunidade que eu tenho ali, mesmo ele sendo meu inimigo, né? Talvez eu nem chegue perto dele, porque eu ainda não consigo, ou falar para ele alguma coisa assim. Mas se eu chegar para ele e falar, olha, tomara que ele se cure, tomara que ele se recupere, e fazer uma oração para ele, eu já estou seguindo um caminho diferente. Eu já estou fazendo mais ou menos aqui o que um espírita deveria fazer. Exatamente. Né? Então, eu não estou condenando aquela pessoa, né? Então, o que ele fala aqui, resumindo, né, é o nosso papel como espírita e como cristão, né? É usar os nossos esforços, nossas habilidades e aquilo que nós temos de melhor em prol do amor e da caridade com os outros. Ele falou aquilo que a gente jamais deve servir como instrumento de tortura. Imagina isso, Lu. Às vezes a gente maltrata pessoas e a gente não tem consciência de que a gente está servindo como instrumento de tortura, né? Às vezes a gente despreza alguém, a gente diminui, a gente ofende, né? Seja com palavras, seja com atitude. E a gente não percebe a gravidade disso, né? Isso é muito grave, é muito feio, né? E às vezes a gente faz isso sem nem pensar. A gente maltrata um filho, né? Um parente, um amigo. Gente, a gente precisa rever o nosso comportamento, né? O convite do evangelho é esse. É ver como você está agindo, o que você tem sentido, quais palavras saem da sua boca, né?
A gente está sempre xingando, está sempre blasfemando, ou a gente tem abençoado, né, as pessoas, o trabalho, as coisas, né? A gente tem falado do nosso país, né, Lu, com muito pesar ultimamente, né? E isso é natural, porque as coisas estão realmente muito tristes. Mas ainda assim a gente precisa fazer diferente, né? Fazer melhor. Porque assim, ó, para falar mal, para criticar, tem um monte de gente, né? Agora, para abençoar, para elogiar, são poucos. A gente tem que fazer aquilo que está na nossa mão, aquilo que a gente quer fazer, né? E com todo respeito, respeitando a opinião de todo mundo, não fazer nenhum tipo de julgamento, de juízo, mas a gente não pode se sentir bem, eu vou falar do cenário que nós estamos, morrendo 3.000 pessoas por dia. Uma pessoa que se sente bem com isso e acha que consegue ter uma vida normal, não tem uma empatia. Tá errado, Né? né? Não consegue ter uma empatia, porque mesmo que ela não tenha ainda perdido alguém próximo, e tomara que não perca, e tomara que ela tenha essa oportunidade de não perder, Sim. mas muita gente teve, e eu não posso considerar isso algo normal, nós não podemos, a gente tem que, de uma certa forma, eu não vou dizer sentir revolta, mas sentir solidariedade com essas pessoas, né? Orar por essas pessoas, para que Jesus toque o coração da família dessas pessoas, né? Porque a gente não sabe, ainda não entende porque passamos por isso, né? Mas que a gente possa seguir esse caminho. Mas o que a gente não pode é achar que está tudo normal, porque não está. Não está. Lu, para a gente encerrar, eu vou ler o item 28, que aí eu vou ler ele todo, Lu, e aí a gente comenta tudo depois. Tá Outra pergunta, que é assim, ó. Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Né? Então, a gente sabe que a pessoa não vai sarar, ela está doente, né, e tá sofrendo, está com muita dor. Pode desligar as máquinas, né? Pode interromper e ajudar para aquilo acabar mais cedo? Aí São Luís responde, uma mensagem dada em Paris, 1860. E ele responde assim: mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar com razão como desesperados. Mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia. E quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento. O materialista que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. E aí, Lu? Aqui, se você leu as duas perguntas,
ele te dá um parâmetro ao contrário do que você deveria fazer, né? Se na primeira pergunta a gente tem que agir com as nossas condições, com empatia, com amor e com caridade para aquele que sofre, nesse caso a gente tem que agir da mesma forma. Porém, eu não tenho o direito, né, de ir lá e falar, não, agora você está na hora do seu desencarne. Sim. É porque essa não é uma decisão minha. Aliás, não é uma decisão de ninguém aqui na Terra. É uma decisão do alto. Sim. O que eu posso fazer por essa pessoa é fazer o máximo possível para que amenize o sofrimento dele. Sim. Até o fim. Mas abreviar a vida dele não é o meu papel. Sim. Não é o papel de ninguém, nem da ciência. A ciência, ela está aqui para amenizar o nosso sofrimento, mas não para decidir quem vive ou quem morre. Exatamente. Às vezes a gente está com um caso na família, né? Uma mãe, um avô, né? Que está nessa situação e os médicos consultam a família, né? Falam, ó, não tem jeito, não tem o que fazer, né? Vamos, melhor mesmo é desligar, né? Sim. Nós, enquanto espíritas, o nosso papel seria de não desligar, não abreviar, né? Aquela vida. Por mais que o espírito esteja sofrendo, né? A gente sabe que existe mais do que o corpo, né? Que a vida não acaba com a morte, né? Não, a vida segue. Nossa vida acontece ora no plano material, como estamos hoje, ora no plano espiritual, né? Então a gente vai trocando. Uma hora a gente está aqui, outra hora a gente está lá. E esse tempo, essa experiência para o espírito, ela pode ser transformadora, né? Aquele sofrimento, aquele momento que ele não pode agir, que ele está sofrendo, pode fazê-lo se transformar intimamente, né? Para uma pessoa melhor, para uma pessoa mais justa, né? Então, tudo está na mão de Deus, né, Lu? A gente precisa confiar nele. Uhum. Eu quero fazer um paralelo aqui, já que você comentou aí, que às vezes a gente está lá e a gente não está aqui. Então, para quem lê o Evangelho, ou o Livro dos Espíritos, né, que fala um pouco sobre o mundo espiritual, quando você entra no processo de reencarnação, a decisão de você, que está na hora de você reencarnar, ela não é só sua. Ela é uma decisão que vem do alto. Olha, chegou o momento de você voltar à Terra para você fazer isso, isso, isso e isso. Logo, a decisão que nós estamos aqui para ir para o alto também não é nossa. Sim. É do alto. Sim. É lógico que quando a gente lá para cá, a gente tem toda uma preparação, escolhas e tudo mais. É bem diferente, né, daqui, né? Mas a decisão não é nossa, a decisão é do alto. Olha, chegou o momento de você reencarnar. Sim. Prepara o processo reencarnatório que você tem que ter lá na Terra. Aqui é a mesma coisa. Exatamente, Lu. E quando você diz isso, me faz pensar também no suicídio, né? Sim. Às vezes a pessoa está sofrendo tanto e ela acha que a morte é a solução, né? Não é. Não é, porque só quem morre é o corpo. Piora, complica, né? Porque além do problema, você vai ter outro problema, né? Que foi abreviar a sua vida. Então, gente, a gente precisa se conscientizar o quanto antes de que somos espíritos, né? E essa vida aqui é uma passagem. Então, a gente precisa fazer o melhor possível com essa oportunidade, com os nossos dias, com as pessoas que nos cercam, né? Porque a nossa caminhada, ela é espiritual e ela segue até o dia que a gente brilhar, né, como um espírito iluminado. Mas essa caminhada é muito longa, né, Lu? Muito longa. E nós não sabemos ainda quando é o fim, né? O que a gente pode fazer é tentar abreviar. E aí vai depender do que está na sua mão, que é muito trabalho. É muito Sim. trabalho no amor, na caridade, muita resiliência, muita paciência, né?
Mas a recompensa, ela vem lá na frente, se você conseguir ter tudo isso. E a gente sabe que não é fácil, não será fácil, né? Mas para aqueles que estão preparados, para aqueles que estão já preparados a servir Deus, que já tem toda a condição, né? Então eles conseguem realmente entender muito bem isso, né? Nós ainda estamos caminhando, né, para isso. E assim, né, gente, servir a Deus, né, servir a Jesus, cada um faz o quanto pode, né? A gente sabe que tem pessoas que são incríveis, né? São exceções. Caridosas, né? São maravilhosas. Mas a gente, cada um pode fazer um pouco, né, Lu? A gente não pode pensar também, eu sou tão inferior, eu não posso fazer nada. Não, todos podemos fazer um pouco. Todos podemos amenizar a dor de alguém, levar a palavra de Jesus, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu só só quero fazer algum tipo de caridade se eu fizer igual a Madre Teresa, senão eu não vou fazer. Aí fica difícil. A pergunta é, você está preparado, que nem ela, para fazer? Está preparado? Você está preparado? Eu não estou. Provavelmente não, eu também não. Então, o que eu vou fazer? Aquilo que está na minha mão. Exatamente. E Deus sabe que, né, a Madre Teresa é outro nível. É outro nível. É outro nível. Você tem que ter um espírito completamente diferente para poder entender o que ela faz, como ela faz e suportar o que ela faz. Exatamente. Né? E tá sempre, né, vendo o lado bom das coisas, sim, né, forte para trabalhar. A gente é fichinha pequena ainda, né, Lu? Uhum. A gente vai, como eu disse, a gente tem que fazer aquilo que está na nossa mão, nas nossas condições, para que a gente consiga chegar ao nível dela e depois superá-la. Exatamente. Não percamos as oportunidades. A gente tem que pegar ela como referência, para chegar em algum momento como ela foi. Exatamente. Lu, mais alguma coisa sobre o nosso tema? Tranquilo. Eu acho que a gente conseguiu aqui, aprendemos a lição de hoje. Teremos uma semana aí de bastante trabalho, né? Vendo a necessidade do próximo e fazendo o máximo para ajudar, né? Lembra que a gente sempre pode ajudar, né? Uma prece em favor do irmão já é uma ajuda, né? Não julgar o irmão é uma ajuda. Lu, então eu agradeço, muito obrigada, viu, pela sua companhia no nosso evangelho. Eu que agradeço, hoje foi bastante didático, foi bem legal, e estou à disposição. Agora mais ainda que eu estou bem. Deixa comigo, vou te chamar aí qualquer hora aí. Vou dar um tempinho e te chamo de novo. Tá bom. Ô Lu, faz a prece para nós. Faço sim. Vamos agora, então, agradecer ao nosso Mestre, ao nosso Pai Celestial, pela vida que temos, pelas famílias que temos, a nossa casa, nosso trabalho. Agradecer a todos que vão ouvir essa palestra em algum momento, que possa, de alguma forma, tocar o coração dessas pessoas, que elas consigam aí desempenhar o papel que elas estão aqui no nosso planeta, que o nosso Mestre Jesus possa olhar para o nosso planeta e, de alguma forma, tocar o coração dessas famílias que estão sofrendo, dos nossos governantes, que possam realmente ajudar, mas com o intuito de amor, de caridade, de solidariedade. Que a semana que se inicia, Senhor, possa ser de muita paz, de muita tranquilidade para todos nós, e que a gente tenha a sabedoria e a paciência necessária, sempre com o auxílio de Jesus, para as dificuldades, para as coisas que vão aparecer nos nossos caminhos, para nossas provas e expiações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Lu, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Lu. Precisando, pode contar comigo. Manda um beijo aí para todo mundo, tá? Mando sim um abraço para o Ju e para as crianças. Tá bom. Gente, um beijo para vocês. Se cuidem. Eu sei que a tia Lúcia já tomou a vacina. Que bom. Vamos esperar a nossa, tá bom? Porque por enquanto só foi ela. E fiquem com Deus. Uma boa semana, um grande beijo.
Obrigada, Lu. Um abraço. Tchau, Tchau, gente.